Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó. Hoje a gente vai falar sobre educação, sobre paisagem, sobre fotografia. E é possível a gente falar de tudo isso, uma conversa super agradável, falar do nosso território por uma outra perspectiva. A gente tem um pouco aqui, bastante, da geografia contribuindo com a gente nesse episódio. A gente vai conversar pela primeira vez com um morador, com um educador de um residente do município de Chaves, aqui na região da Contra Costa Marajoara, e a gente recebe o professor Adriano Neri, pesquisador, geógrafo, professor, que aceitou bater esse papo com a gente e explicar um pouco sobre a região e também sobre o trabalho que vem desenvolvendo. Professor Adriano, seja muito bem-vindo ao Ecos do Marajó. Para começar, fique à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes. Conte brevemente sobre sua trajetória até chegar à pesquisa sobre o uso da fotografia no ensino de geografia. Olá, Luiz. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, por esse espaço que o Ecos do Marajó nos proporciona para nós, pesquisadores da região do Marajó, nesse contexto do que é a Amazônia. Para quem não me conhece, eu me chamo Adriano Ribeiro Neri, sou natural do Marajó, mais especificamente sou de Chaves, que é um município que fica numa região um pouco mais próxima do estado do Amapá, no extremo norte do Pará. Basicamente, para falar sobre a minha trajetória nesse contexto do que é a fotografia no ensino de geografia, tudo acontece de forma empírica em 2012, quando eu começo a iniciar minhas aproximações com essa prática, mas no sentido de curiosidade. Eu comecei ali no meu dia a dia, já utilizava esse contexto do que são as redes sociais, então já fazia fotografia, só que não tinha ainda o entendimento de que dessa proporção que um dia essa ferramenta e linguagem iria me proporcionar, né? Então, basicamente eu pesquisava no YouTube, nas redes sociais, sobre como fotografar com o celular, né? Não tinha uma câmera profissional e pesquisava, e ia me munindo de informações e essas informações eu ia aplicando no meu dia a dia, né? Então, nesse contexto, a paisagem ela já estava inserida dentro da minha realidade. Eu só não imaginava e não tinha ciência da dimensão que isso mais à frente iria me proporcionar nesse sentido da vida universitária. E uma vez também que eu estava em fase ainda de conclusão do ensino médio, mais à frente, 2014, já morando em Macapá, eu começo a iniciar a realização de um sonho, que era entrar para a Universidade Federal do Amapá. E iniciei no curso de licenciatura em Geografia. Ali naquele momento, com muitas expectativas e com o coração aberto para o novo que ia iniciar, eu comecei a cursar as disciplinas. E a partir disso, eu comecei a entender sobre o que era de fato a paisagem ou as paisagens, a entender sobre as suas nuances. Comecei a compreender que a paisagem ela vai muito além do aspecto visual e do físico. Não é somente a questão de eu ver o que está ali presente na paisagem. Mas eu comecei a compreender de que a paisagem ela nos proporciona também sentir. Eu me sinto parte da paisagem. E essa paisagem se constitui no ato da nossa percepção de mundo. Nesse caso é o eu, mas as nossas ontologias, que nos fazem ser parte de um todo compartilhado. Porém, vivido de forma singular. Nesse contexto, eu vou entender a paisagem e vivenciar a paisagem de uma forma, enquanto o outro vai vivenciar a mesma paisagem, só que de outra forma. Podemos também compreender que a paisagem, ela às vezes está muito relacionada no que é o belo, uma praia que é bonita, o pôr do sol que é lindo, mas a paisagem vai para muito além disso. Nela está implícita as questões de denúncia das problemáticas ambientais, que é algo que a gente está vivenciando e vivencia isso bastante no nosso dia a dia.
né? São os impactos que as nossas ações ocasionam ali no nosso dia a dia, nas nossas vivências, no meio ambiente, né? É o buraco que a gente vê que está ali nas nossas ruas. E ela também, ao mesmo tempo, ela nos revela, né, a nossa territorialidade, as nossas culturas, os nossos modos de vida e nossa relação com o todo. E a partir disso, nessa descoberta, que no final da graduação eu tive que parar, né, para refletir um pouco sobre a minha trajetória acadêmica e chegar a decidir qual seria a temática, né, do meu TCC. E com isso, eu pude refletir de que o porquê não unir fotografia, paisagem e geografia, né? Já que eu estava ali conseguindo entender o todo, né? Que a partir da fotografia eu poderia entender um pouco mais sobre paisagem e que essa paisagem é também falar sobre geografia. E por falar em geografia, já tomado e reconhecido minhas raízes amazônicas, né? Pois meus pais sempre me educaram, eles sempre me estimularam a reconhecer a minha própria cultura, o meu próprio lugar de onde eu venho, tomar para mim esse sentido do que é ser marajoara. E também já num cenário de sala de aula, no contexto, né, da vida profissional, em eu ser professor, eu comecei a compreender que era preciso inserir o contexto, né, do uso da fotografia no ensino de geografia, né, como metodologia de uma aprendizagem significativa, como metodologia de um ensino mais ativo, o qual coloca o aluno como agente, né, do seu próprio ensino. E a partir disso, estimular os alunos a reconhecer, através de suas vivências, a paisagem que compõe a realidade geográfica local, né? E estimular o reconhecimento do seu eu marajoara amazônica. E assim eu fui aprofundando a pesquisa, o qual eu dei início lá na graduação, só que agora no contexto do mestrado, buscando não somente inserir a visão dos alunos, né, como uma prática pedagógica, mas também observar a partir de fotografias produzidas por fotógrafos locais, né, nesse sentido de reconhecer o próprio trabalho desses fotógrafos, que inclusive temos muito no município, e mostrar essa paisagem a partir do ponto de vista de quem vive, né, o contexto do Marajó, o contexto do que é Chaves, né, nessa perspectiva de ser da Amazônia. Você atua no município de Chaves, né? Falei agora há pouco que foi a primeira vez que a gente recebe, né, alguém do município. Então já peço de antemão para que você descreva, né, caracterize um pouco da realidade geográfica e social do município de Chaves, para quem ainda não conhece. Bom, eu descrevo a realidade local de Chaves como uma região de grandes desafios a ser enfrentados, tanto no aspecto geográfico como no social. Geograficamente, Chaves está localizado no arquipélago do Marajó, como eu já mencionei anteriormente, em uma área marcada pela forte presença dos rios, né? O povo tem uma relação muito grande, né, com a dinâmica das águas, com a dinâmica dos rios. E essa dinâmica ela vai moldando a vida da população local. Para quem não conhece, Chaves ele é um município cujo acesso ele não tem como ainda, né, acontecer por estrada. Então, basicamente, a principal via é a fluvial, né, através dos barcos, das embarcações. Em casos mais específicos, acontece de forma aérea. Para a gente entender um pouquinho desse contexto, por exemplo, é mais fácil eu chegar ao estado do Amapá, nesse sentido, saindo de Chaves, chegar ao estado do Amapá, né, especificamente a capital Macapá, que fica cerca de 7 horas de viagem, mais ou menos, né, por via fluvial, do que chegar à capital paraense, Belém, cujo deslocamento pode levar de 2 a 3 dias, isso dependendo da condição de viagem e do tipo de transporte utilizado. E assim, por conta dessa configuração geográfica, né, que é mediada pelos rios, quando a população de Chaves ela precisa de um serviço mais específico, né, seja uma situação mais complexa de saúde, para resolver questões pessoais, ou até mesmo para o abastecimento de mercadorias para o comércio local,
É a cidade de Macapá que se torna a principal referência de apoio regional. Já quando de fato é necessário ir a Belém, a rota, né, o caminho mais viável, primeiramente a gente tem que se deslocar até Macapá e de lá seguir de avião, que só em média é um voo aproximadamente de 45 minutos. Ou de balsa, né, que é uma média de viagem em torno de 24 horas. A partir disso, a gente começa a compreender que Chaves ele tem um contexto geográfico bastante singular e desafiador, né? Além disso, o município ele enfrenta problemas relacionados aos processos erosivos, que hoje em dia eu posso dizer que é um dos problemas que ele nos marca muito historicamente, porque não é de hoje, né? O qual vem avançando muito, né? Sobre a região urbana, né? A localização urbana de Chaves, e que está modificando essa paisagem. E dentro desse contexto, o que a gente tem percebido no município é que as pessoas, né, a população tem avançado. Né? Antes era uma população que era configurada às margens do rio, né, que Chaves se constitui nesse contexto e que, por questões desse problema, né, os problemas erosivos, ela está modificando o seu modo de se relacionar com o seu espaço geográfico, com os seus modos de vivência, né, de vida. Então, nesse processo, a população que antes era configurada às margens do rio, elas começam a adentrar o espaço da floresta, né, por conta desse processo todo que está acontecendo ali na parte da orla da cidade. E socialmente Chaves apresenta uma realidade muito complexa. Até porque uma das fontes de geração de emprego e renda do município é o setor público, especialmente a prefeitura municipal, que embora ela exerça um papel fundamental na economia local, ela nem sempre consegue, né, atender toda a demanda existente, já que a população ela é maior do que as oportunidades formais disponíveis no lugar. Assim, no município a gente também observa um contraste significativo, no qual muitas famílias vivem em condição de pobreza, né? E enfrentam diariamente o desafio de garantir o alimento e a sua própria subsistência, mantendo uma vida marcada pela simplicidade e pela resistência, né? Então, estão ali, fazem parte do espaço geográfico e também são pessoas que querem ser enxergadas. Somando-se a isso, há necessidade de um olhar mais sensível e de maiores oportunidades, né? Voltada também para a questão da juventude local, seja no contexto de programas de estágios, no contexto do próprio trabalho formal, né, nesse sentido do primeiro trabalho formal, ou nas questões vinculadas à oportunidade de acesso à cultura. Mas também não posso deixar de enfatizar que Chaves ele é um lugar de abundância cultural, de pertencimento, né? A gente vê bastante ali e vê e sente o sentido de identidade marajoara muito forte, né? Enraizado ali e presente nas suas subjetividades, né? na própria vivência da população. E essa riqueza se manifesta, por exemplo, né? Se manifesta e se materializa, na verdade, que é no que a gente chama de Festival do Vaqueiro e do Pescador, que é um dos maiores eventos culturais da região, que acontece todos os anos, né, no período do mês de julho, que é o mês de férias, e que é um grande atrativo, né, turístico para as pessoas conhecerem um pouco sobre o que é Chaves. E é um evento que ele movimenta bastante, não somente as dinâmicas, né, sociais durante o período da festividade, mas também com relação à economia local. Além de outro elemento marcante que temos é a extensa praia do município, que ela não apenas é um espaço de lazer, mas ela se configura como um território de uso diverso, né? Ali é um local que serve como estrada para deslocamento dos povos ribeirinhos, né? Nesse sentido, né? Os rios se tornam estradas, como local de busca por alimentos, né? Ali é uma região que tem muitos pescadores,
que tanto pescam para sua subsistência, como também como um meio de trabalho, né, como um meio econômico. E também se configura como um espaço de convivência social, no qual as pessoas, aos domingos, vão para a praia, né, tanto para aproveitar um pouco da paisagem, como também para se relacionar, né, com outras pessoas, a questão do convívio entre a comunidade. Então, Chaves, nesse cenário, ele é bem diversificado, assim, e bastante desafiador. Legal. Agora, conta pra gente como que você utilizou a fotografia nas aulas dos alunos do nono ano da escola municipal, do ensino fundamental Magalhães Barata, né? Como que essa metodologia contribuiu para a aprendizagem? Para falar sobre isso, é importante a gente entender que a fotografia ela pode ser entendida como ferramenta e como linguagem. Quando eu utilizo como ferramenta, a fotografia ela se torna só um suporte, né? Um suporte de coleta de dados. Ela não exige um aprofundamento sobre seu uso, sobre sua história, ou muito menos sobre seu desenvolvimento. Já quando eu utilizo como linguagem, que foi o que eu fiz na minha pesquisa, ela evoca para si uma abordagem mais profunda, uma abordagem mais sensível, mais humana, exigindo análises consistentes, né, para aquilo que eu estou me propondo a estudar. Assim, eu busquei abordar a fotografia como linguagem, né, para analisar as nuances presentes nas fotografias sobre a paisagem do município de Chaves, no caso, pelo olhar dos fotógrafos locais e pelo olhar dos alunos, o qual a dissertação ela se dedica, né, em abordar. Na escola, com os alunos do nono ano, foram realizadas 2 oficinas. Cada oficina ela tinha uma atividade de produção de imagens, né, toda vez. Na primeira oficina, o intuito era com que os alunos conhecessem um pouco sobre a fotografia, seu processo evolutivo, também mostrando sua contribuição social e sua importância para a análise da paisagem. Após a oficina, eu estimulei com que os alunos produzissem fotografias que demonstrassem as paisagens presentes no dia a dia deles. A partir de seus conhecimentos primários, no caso, né? Ou seja, aquele conhecimento que eles já têm pré-estabelecido sobre o que é paisagem, e enfatizando, né, dentro do seu contexto de vivências. No segundo encontro, iniciamos a segunda oficina, o qual tinha como objetivo apresentar os diferentes contextos das paisagens, né, e suas dinâmicas geográficas, de uma forma mais conceitual, de uma forma mais aprofundada. Todo esse processo ele foi feito por meio de séries fotográficas, com o objetivo de que os alunos, né, identificassem os elementos contidos nas fotografias, a partir da leitura, o que a gente chama de imagética, né, a leitura imagética. Então, a partir disso, a gente pôde fazer um movimento de pensamento no qual eles pudessem ter um pensamento mais crítico, né, levantando algumas questões do tipo: que tipo de elementos está demonstrando a fotografia? Essa paisagem apresenta problemas sociais ou políticos, né? A questão econômica, cultural do ambiente. Então, essas perguntas iam conduzindo como posso dizer, iam conduzindo o processo, né, de análise desses alunos com relação a essas imagens. Logo após esse processo, novamente eu estimulei com que eles produzissem novas fotografias que representassem as paisagens e seus espaços de vivências, né? Só que agora com um olhar mais sensível, mais cheios de questionamentos, né? Mais consistente a partir do conteúdo que eles estavam tendo em sala de aula naquele momento. Depois das oficinas, realizamos o encontro de culminância do projeto, que foi na escola mesmo. Esse foi um dos momentos muito importantes, na verdade,
de todo o processo, porque foi um momento de compartilhar nossas experiências, né? Eles conseguiram compartilhar a experiência que eles tiveram com relação ao projeto, com relação ao desenvolvimento de suas análises, com relação da produção das suas fotografias com os demais colegas. Momento este que foi de falar, né, sobre suas observações de forma aberta, né, de forma clara e nesse aspecto mesmo de compartilhar. Conversamos também sobre o sentido de fazermos parte, né, desse contexto da paisagem, produzindo e reproduzindo o espaço geográfico, né, que é o que o trabalho vem nos conduzindo a pensar e a ter um olhar crítico e sensível, né, para as questões presentes na nossa realidade, enquanto pessoas que vivem a Amazônia, né, pessoas que estão inseridas dentro do contexto do Marajó. Questão estas presentes nas nossas paisagens, de nossas vivências, dando conotação à nossa territorialidade, à nossa identidade, nossa cultura e nosso sentido de pertencer ao lugar. A partir disso, com as fotografias, né, produzidas pelos alunos, eles conseguiram montar um mural fotográfico do município de Chaves, né, da paisagem que constitui o município de Chaves. E este mural tinha como intuito justamente fazer uma exposição para a comunidade escolar sobre as suas produções, sobre as suas análises. E esse momento, né, como um todo, ele contribuiu para tornar os alunos protagonistas do processo de aprendizagem. Ao relacionar o conteúdo teórico com a realidade vivida, especialmente por meio das oficinas fotográficas, né, das suas análises a respeito da paisagem, os estudantes passaram a observar e interpretar o espaço geográfico de forma mais crítica e também mais consciente. Esse processo favoreceu uma aprendizagem que a gente chama de aprendizagem significativa, pois é quando os novos conhecimentos eles foram construídos a partir das experiências cotidianas dos próprios alunos. Nesse contexto, permitindo que eles compreendessem, né, a paisagem não apenas como algo visível, como algo físico, mas também como resultado das relações sociais, das relações culturais, das relações ambientais, presentes dentro do contexto do município de Chaves. Muito massa. Agora, quais foram os principais resultados da pesquisa em relação à leitura da paisagem e o desenvolvimento do senso crítico desses alunos? Antes, durante e depois da pesquisa, eu pude observar, e foi notório, a evolução do pensamento geográfico local por parte, né, dos alunos. Até porque no primeiro momento, muitos já demonstravam proximidade com o ato de fotografar, porém ainda em um contexto muito midiático, né, aquela questão da selfie, né, da fotografia para as redes sociais, né, no sentido mais pessoal. E que ao registrarem a paisagem, eles demonstravam muito apego ao sentido do belo, né? É a questão da paisagem através do pôr do sol, que é lindo, a praia que eu amo muito, a floresta que me encanta. Então era muito nessa perspectiva. A partir do segundo momento, eu pude ver com o aprofundamento, claro, dos conceitos sobre paisagem, sendo ancorados aos conhecimentos e vivências prévias desses alunos, né? Houve um avanço significante nas produções fotográficas, a partir das imagens que eles começaram a discutir situações cotidianas que passavam despercebido no dia a dia deles. Começaram assim, não somente a mostrar a paisagem como algo belo, mas também com significações, com sentimentos, né, no sentido da denúncia, dos questionamentos, e também associaram as suas existências, né, as próprias existências deles, inseridas nas dinâmicas geográficas que produzem e modificam a paisagem. E aí, né, a partir dessas observações e dessas vivências, eu pude perceber que houve o que o Ausubel ele chamou de aprendizagem significativa,
que acontece quando o professor ele se utiliza dos conhecimentos primários dos alunos, né, aqueles que já está pré-estabelecido em seu cognitivo, e ancora os novos conhecimentos para que assim esses conceitos tenham significações, né, a partir da realidade desses alunos. Então eu pego um conhecimento sobre paisagem que já é pré-estabelecido sobre aquele aluno, sobre o que ele entende sobre paisagem, e começo ali ancorar nesse conhecimento primário as abordagens sobre o que é paisagem, como podemos analisar uma paisagem, como eu me enxergo dentro dessa paisagem, o que eu posso analisar nessa paisagem e assim em diante, né? Então, é de suma importância para nós professores estimular práticas pedagógicas ativas, né? Que insira esses alunos como agentes de seu processo, do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Isso faz com que eles estimulem o senso crítico e consigam fazer a leitura das suas realidades, né? Das suas vivências, das suas observações com relação ao seu entorno, né? Das suas observações com relação às suas relações, né? Com o meio social, com as questões ambientais e assim em diante. Muito legal mesmo. Desde já parabéns pela iniciativa, né, pelo trabalho, um trabalho muito pé fincado na realidade social do município de Chave. Isso é muito gratificante da gente conhecer também. Nesse caso de Chaves, mas a gente sabe quanto que tem iniciativas em diferentes municípios. Professor, as suas considerações finais. Eu posso dizer que as produções fotográficas elas foram incríveis. Tanto os produzidos pelos fotógrafos locais, como as fotografias produzidas pelos alunos, elas, no sentido total, elas nos revelaram paisagens diversificadas, né, sobre o lugar, sobre a paisagem do município. Nos revelaram que é um município rico que compartilha de uma paisagem em constante dinamismo. Paisagem estas dos povos ribeirinhos, dos vaqueiros que trabalham no campo com o manejo do búfalo, né? Uma das atividades muito predominantes, não somente em Chaves, mas no contexto do Marajó, dos extrativistas que com suas atividades, né, do manejo do açaí nos presenteiam, né, com esse alimento que movimenta a economia local, das mulheres marajoaras empreendedoras, que é uma das questões que está crescendo muito dentro do município, que começam a tomar parte de seu espaço e se mostram pertencentes ao lugar, das vivências comunitárias dos munícipes que dão sentido às suas existências, né, na relação homem-natureza. Há também as paisagens das crianças que mostram que a rua, em certo momento do dia, se torna um campo de futebol, né, que é mais a questão do sentido do momento do lazer, e assim reorganizando a função do lugar. Assim como aqueles que utilizam a praia, o rio da sua subsistência ao lazer. E aqueles que fazem da paisagem das florestas sua morada, seu lugar, sua subjetividade e harmonia com a natureza. Essa pesquisa, eu posso dizer que ela é um presente concebido por mim, dado aos marajoaras, em especial o povo de Chaves, né? É um trabalho que ele é cheio de pertencimento marajoara, né? E isso está muito enraizado com relação à minha subjetividade e nos mostra como povo resistente, né? Não somente nós, povo de Chaves, mas nós nos afirmando e reafirmando como amazônidas, né? Somos um povo de resistência. Por fim, eu busco enfatizar que é, para além de tudo, de suma importância acreditar em uma educação mais condizente com a realidade do aluno, o qual o insira nesse processo e faça ele se enxergar pertencente ao lugar que ele vive, a sua realidade, a sua cultura, que ele se enxergue com dignidade,
com respeito e como parte dessa Amazônia. Não somente dessa Amazônia, né? Mas dessas Amazônias que nós temos, desse Brasil imenso. E assim eu quero novamente agradecer por esse momento de oportunidade, né, que a Ecos do Marajó me proporcionou nesse momento, de falar um pouco sobre minha trajetória enquanto eu marajoara, enquanto eu pesquisador, né? Nessa busca por falar um pouco sobre as nossas vivências, sobre o que é ser marajoara, sobre o que é ser amazônida. Então, assim, é um espaço de suma importância isso, para mostrar que no Marajó temos muito potencial de pesquisas, né? Eu posso dizer que é uma região de uma riqueza, né, e de uma vastidão de conhecimento, seja ela no sentido do Marajó, ou seja ela também no sentido da Amazônia como um todo. Então eu espero que essa entrevista, né, ela alcance também colegas, né, de profissão, professores, futuros professores, que busquem esses tipos de metodologia que estimulem essa aprendizagem mais ativa, que coloquem o aluno como centro, né, do seu processo de ensino-aprendizagem, que estimulem os alunos a tomar para si o seu lugar de pertencimento, as suas raízes, e aqueles também que, mesmo não sendo da área da educação, mas que também se sintam contemplados nesse contexto, né, da Amazônia em geral, dessa busca em revelar o nosso Marajó dentro desse contexto do que é a pesquisa. O meu muitíssimo obrigado e até a próxima. Professor Adriano Neri, muito obrigado por topar participar com a gente, conversar um pouco sobre sua trajetória, sobre o município de Chaves, sobre a pesquisa e também relacionado ao ensino, à educação básica. A você que ouviu também, muito obrigado por acompanhar a gente por mais um episódio. Fique à vontade para sugerir novos temas, novos convidados, convidadas, que você acha que faz sentido passar aqui no Marajoando Cultural, no Ecos do Marajó. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.